Oi, turma! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa história do Coxiri? Lembrando que essa é uma história missionária e que ela aconteceu de verdade. O Coxiri, ele morava, lá no Peru, lembram? E o Peru fica do ladinho do Brasil. Olha aqui o Brasil e o Peru ali do lado. E no Peru, assim como no Brasil, existem muitos índios. E o Coxiri era um índio da tribo Campa. Olha, aqui tem outros índios da tribo Campa, para vocês verem como eles são. O cabelo bem pretinho, os olhos bem pretinhos, a pele bem morena. E lembra que eu falei que a casa dos índios não tinha parede? Olha aqui como eles faziam as casas. As casas deles tinham um telhadinho feito de palmeira ou de palha e embaixo não tinham paredes, porque esses índios não gostavam de ficar muito no mesmo lugar. Eles estavam sempre se mudando. Vamos continuar? Vamos ver o que aconteceu com o Coxiri e com a sua família? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a Mari estava doente? A Mari era a irmãzinha mais nova do Coxiri. O Coxiri tinha uma irmã mais velha, um irmãozinho mais novo e a Mari, que era a menorzinha de todos. E a Mari já tinha um tempo que estava muito doente. E aí os pais dela levaram ela para os missionários que estavam numa cidadezinha chamada Chicosa, ali perto. E aí ela começou a tomar remédio, os missionários davam os medicamentos para ela, e lá o Coxiri e sua família também ouviu falar de Jesus e do amor de Jesus. Lembra? O Coxiri ficou pensando, como é que um Deus pode me amar, sendo que eu tenho tantos pecados, faço tantas coisas erradas? Pois muito bem. E aí eu contei também para vocês que os pais da Mari, o Caxanga e a Chamate, os pais da Mari, eles achavam que essa doença ela não podia ser curada com remédios, porque às vezes tem doenças que a gente demora para sarar, né? A gente toma um remédio, tem que tomar vários dias. E aí eles acharam que tinham que levar a Mari no feiticeiro, porque aquela doença era causada por maus espíritos. Lembra que eu falei para vocês que os índios da tribo Campa tinham medo de duas coisas? Dos maus espíritos e da morte, não é? Pois o pai e a mãe da pequena Mari e do Coxiri achavam que essa doença estava sendo causada por maus espíritos. E aí eles resolveram pegar a Mari e levá-la para ver o feiticeiro. No meio da noite eles esperaram anoitecer. Foram somente os três, Caxanga, Chamate e a pequena Mari. E eles colocaram a Mari dentro de uma canoa e voltaram para onde estava a sua tribo para procurar o feiticeiro. Que sabem, crianças, feitiçaria não agrada a Deus. Os feiticeiros, às vezes, eles fazem coisas, rituais, e eles falam com espíritos ruins, com demônios. E isso são coisas que entristecem o coração de Deus e deixam as pessoas com muito medo. Aquele feiticeiro que eles foram procurar se chamava Macos. O feiticeiro da tribo Campa, ele não se vestia como outros feiticeiros que às vezes a gente vê com muitos colares, muitos enfeites, não é? Ele se vestia normal, mas eles tinham um jeito diferente de curar as pessoas, os feiticeiros da tribo Campa. Eles bebiam um chá, um suco feito com folhas de uma erva, e aquelas folhas deixavam as pessoas assim enlouquecidas, delirando, tendo alucinações, e eles achavam que conseguiam falar com os maus espíritos e saber o que eles podiam fazer para curar a pessoa e quem era o bruxo que estava jogando um feitiço para que aquela pessoa estivesse doente. Sabe, crianças, muitas pessoas eram acusadas de ser bruxos somente porque o feiticeiro falava. E as pessoas achavam que realmente aquela pessoa era um bruxo que estava jogando uma doença nelas. E não era verdade. E isso é muito triste. As pessoas viviam com muito medo. Elas não conheciam a Deus como a gente conhece. Então elas viviam com muito medo desses maus espíritos. Chegando na casa do feiticeiro, eles deitaram a pequena Mari perto do fogo e o feiticeiro começou a fazer os seus rituais. Eles amassavam folhas de fumo para fazer uma pomada e guardavam dentro de um bambu oco. E aí eles faziam vários rituais, tentavam chupar a doença das pessoas e no final eles tiravam da boca ou um osso ou uma pedrinha.
e diziam que aquilo estava fazendo mal às pessoas e que agora elas iriam se curar. Mas sabe, os feiticeiros que aceitaram Jesus, que se curavam, eles contaram que na verdade aquilo era um truque, que eles não tiravam nenhum ossinho, nenhuma pedrinha do corpo das pessoas, que na verdade eles fingiam e colocavam aquilo na boca quando eles iam pegar aquela pasta feita de fumo. Lembra que eu falei para vocês? E aí colocavam na boca e depois tiravam da boca e falavam: olha, isso aqui, esse ossinho, essa pedrinha, estava no corpo da pessoa, então era isso que estava fazendo mal. O Marcos então começou a fazer todo aquele ritual, bebeu o chá de folhas e começou a fazer a pomada com as folhas de fumo e começou a chupar, tentar sugar aquela doença que estava dentro da Mari. E por fim, ele soltou um osso da boca e disse assim: agora ela vai melhorar, agora ela vai melhorar. E era isso aqui que estava fazendo mal para ela. Caxanga e sua esposa então foram buscar os outros filhos, que estavam lá em Chicosa junto com os missionários. Mas sabem de uma coisa? A Mari não melhorou. Esse tipo de ritual e de maus espíritos não podiam curar uma pessoa. Nem o feiticeiro podia curar a Mari. Nada daquilo funcionava. E aí eles voltaram no feiticeiro e falaram: não, ela não está melhor, ela não melhorou. E aí o feiticeiro falou assim: é claro que ela não está melhor. O bruxo que jogou esses maus espíritos na sua filha ainda está vivo. E agora? Quem seria esse bruxo que ele estava falando? Então começou a olhar um por um. E quando ele chegou em Coxiri, ele falou assim: é você! Você é o bruxo que está jogando a doença na sua irmã. É por isso que ela não está melhor. Coxiri ficou com muito medo e começou a tremer. Lembra, ele tinha muito medo dos maus espíritos e medo da morte. Sabe por quê? As pessoas que eram acusadas de ser bruxos, elas poderiam morrer, elas poderiam ser mortas. Os pais de Coxiri mesmo poderiam acreditar naquilo e querer matá-lo. Sabem, crianças? Os pais de Coxiri acreditaram que aquilo que ele estava falando era verdade. Eles começaram a bater no coitado do Coxiri falando: deixe sua irmã em paz, deixe sua irmã em paz. Coxiri estava assustado, ele não tinha feito nada, absolutamente nada para fazer algum mal para Mari. Ele não era um bruxo, ele não era um feiticeiro, ele estava com muito medo. Passaram mais alguns dias e nada da Mari melhorar. Caxanga então resolveu pegar os seus filhos, Coxiri e o irmãozinho mais novo dele, e ir caçar. Índio caça na floresta, né? Eles caçam alguma coisa para comer, carne de animais. Dentro da floresta existiam muitos animais. O Coxiri, ele ficava até impressionado com tantos animais que tinha dentro da floresta. Mas ele continuava com medo. E agora? O que será que ia acontecer com ele? Será que a Mari melhoraria? Será que os pais iam acreditar que ele era um feiticeiro, que ele era um bruxo e que estava tentando fazer mal à sua irmã? Lá na aldeia, Chamate, a mãe, estava com a pequena Mari. E a pequena Mari estava muito doente. E aí, Chamate resolveu levá-la novamente para ver os missionários. Porque ela não acreditava que fosse o seu próprio filho um bruxo que estivesse jogando maus espíritos nela. E ela se lembrou das coisas que ela ouviu dos missionários, sobre o Deus verdadeiro e sobre aqueles maus espíritos não poderem trazer doenças para as pessoas. E ela não acreditava que o seu filho pudesse realmente ser um bruxo, né? E aí ela pensou assim: ué, o feiticeiro também não falhou? Ele não conseguiu curar a Mari. Se eu não fizer alguma coisa, ela vai morrer. Então eu vou tentar levá-la novamente até os missionários. E ela pegou sua filha pequenininha e foi tentar levá-la até onde estavam os missionários para ver se eles podiam fazer alguma coisa para curá-la. E agora, o que vocês acham que vai acontecer? Será que a pequena Mari vai ser curada? Será que o coitado do Coxiri vai ser acusado de ser um bruxo? Será que eles vão fazer algum mal para ele, vão tentar matá-lo novamente ou vão bater nele? Eu vou contar para vocês na semana que vem. Na semana que vem nós vamos encerrar essa história e aí eu vou estar contando para vocês o que é que aconteceu com o Coxiri.
tá bom, meus amores? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Nós amamos vocês, mas se lembrem, nosso Jesus os ama muito, muito, muito mais.